E eu quero falar sobre Obadias. Obadias, existe na Bíblia esse livro, irmão. Pode crer, está lá no Antigo Testamento, profeta Obadias. Quem já leu Obadias aí, dá um glória a Deus? Opa, eu vi uns 3 mais ou menos. Obadias, antes de Jonas, depois de Amós, um único capítulo. Quero dizer a todos que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa, esta igreja, toda a igreja, está de portas abertas para receber a sua vida. Amém? Professor Mateus, na futura esposa, estou profetizando na sua vida. Recebe aí. Que sejam bem-vindos, para nós é uma honra tê-los aqui. E todos que nos visitam é uma honra. Eu estou vendo que vocês não acharam ainda, né? Escutando barulho de folha? Não é feio procurar no índice, irmão. Vai para o índice. Obadias. Amém? Podemos ler? Vamos lá então. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados seus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça, porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo
todos os gentios beberão e sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Amém? Esse é o livro de Obadias. O livro de Obadias, a palavra Obadias, todo nome na Bíblia tem um significado. Não é em vão. Os nomes na Bíblia, as escrituras, tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Eles tinham um costume de, naquela época, dar o nome somente depois que a criança nascesse, buscando um destino profético, um direcionamento de Deus, uma revelação de Deus para aquela pessoa, e o nome estava muito ligado ao chamado e propósito de Deus para aquela criança que nasceu. Obadias quer dizer servo de Jeová, servo do Deus Altíssimo. E esse texto foi escrito por volta de 585 a.C. Apesar de ser um texto antigo, de ser algo que foi profetizado há muito tempo atrás, mais de 2.500 anos atrás, é algo que nos traz princípios espirituais, revelação espiritual para o presente, para as nossas vidas no dia de hoje. Eu quero tirar aqui alguns princípios da palavra, da direção que Deus deu a Obadias para as nossas vidas. Obadias foi levantado por Deus para profetizar acerca de um reino, o reino de Judá. Lembra que eu já ministrei aqui sobre Oséias? Quem lembra? Que eu falei que os profetas nessa época, na época de Oséias, na época de Obadias, na maioria dos profetas que estão na Bíblia, o reino de Israel, todo Israel tinha sido dividido em dois reinos. O reino do sul, que compunha Judá, Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o reino do norte, que compunha as outras 10 tribos, que era a sua capital, Samaria. O reino do norte já havia sido invadido pelos assírios. A Síria tinha tomado o reino do norte. E depois Deus levanta os profetas acerca de Jerusalém, do reino de Judá, do reino do sul, falando para eles: se coloquem, se convertam, porque senão eu virei a ti e vocês serão levados cativos. Irmão, não deu outra. O povo não ouviu a voz de Deus, o povo não se converteu dos seus maus caminhos, e o que aconteceu? Deus levantou o império babilônico, entrou em Jerusalém, saqueou a cidade, e levaram cativos todos os que estavam em Israel, em Jerusalém. O reino Judá foi cativo. Obadias, foi levantado por Deus para falar especificamente sobre um povo. Que povo é esse? Edom. Para quem não sabe, Edom é Esaú. Quem era Esaú? Irmão gêmeo de Jacó, descendente de Isaac, aquele que a Bíblia diz que era todo ruivo, cheio de pelos. Foi-lhe dado o nome Edom, porque ele era ruivo, cheio de pelos e vermelho, porque Edom, que vem da terra, vermelho como a terra, as suas características eram assim, por isso o seu nome foi assim. Esse Esaú, quem conhece a história de Jacó e Esaú, sabe o que Jacó fez. Está lá em Gênesis 25, que Esaú vem, depois de ter passado o dia caçando, ele vem com muita fome. Eu vou te colocar dentro da história, para nós entendermos os princípios, amém? Prometo que eu não vou demorar, 1h30 é o que eu me propus a falar, mas você tem fé, eu creio. Não houve amém? Faltou fé agora, estou brincando, mas enfim, vou te colocar dentro da história. Quando Esaú volta da caça, está com fome, o Jacó, irmão, esperto, a Bíblia tinha declarado que o maior serviria o menor, sim ou não? Quando nasceram, que Esaú saiu na frente, e Jacó saiu agarrado no seu calcanhar, e Jacó quer dizer aquele que agarra,
saiu agarrado no seu calcanhar, mas quem nasceu primeiro foi Esaú, e havia naquela época uma bênção, chamada bênção da primogenitura, que o primogênito herdava a bênção do pai e as riquezas do pai, e seria abençoado. Todo primogênito era muito abençoado, havia uma bênção sobre ele. E Esaú era o primogênito. E ele volta da caça, e Jacó lhe faz logo uma proposta. Ele estava com fome, pediu o que comer, e Jacó falou assim: me vende o teu direito de primogenitura. E aí ele falou: o que me vale desse direito de primogenitura? Olha o que ele disse, irmão: o que me vale esse direito de primogenitura se estou a ponto de morrer? Aos seus olhos não parece algo justo? Eu vou morrer, se eu morrer, como que eu vou herdar a bênção? Não parece algo justo? Parece. E assim a Bíblia diz que ele desprezou, que ele menosprezou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. É assim que a Bíblia trata a atitude de Esaú. É assim que a Bíblia trata, que ele desprezou, e isso aos olhos de Deus, irmão, foi muito mal. Foi muito mal. Jacó errou? Claro que Jacó errou, porque havia uma palavra de Deus sobre Jacó, que ele seria o maior, não precisaria usar de esforço humano. Sabe aquela ajudinha humana, jeitinho brasileiro para as coisas funcionarem, né? Deus falou que eu vou ser o maior, Deus falou que vai me usar, Deus tem um propósito na minha vida, amém? Quantos creem que Deus tem um propósito na vida? Amém. Deus já falou contigo, Deus já falou que vai te levantar, que vai te usar. Para de querer dar um jeitinho, para de querer ajudar Deus. Jacó quis ajudar Deus, porque na cabeça de Jacó só havia um jeito dele ser levantado, dele ser o maior, herdando a bênção da primogenitura, herdando essa bênção. Então, orientado pela mãe, tem umas mães, misericórdia, né? Não são as mães daqui, em nome de Jesus, são diferentes, mas tem umas mães. A mãe orientou Jacó, Jacó foi lá e negociou, e ele negociou bem, né, irmão? Negociou muito bem. Quando Esaú sabe que Isaac dá a bênção lá, e Esaú vai depois querer a bênção, e Isaac fala: não, o teu irmão veio e pegou tua bênção. E aí, o que acontece com Esaú? Sente no seu coração um desejo de ódio. E ódio, irmão, é um espírito. Assim como o amor é um espírito, ódio também é um espírito. Como que eu sei que amor é um espírito? Porque Deus é, e a Bíblia diz que Deus é espírito. Pronto. Amor é um espírito, e ódio também é um espírito. Nesse momento, sabe o que aconteceu com Edom, com Esaú? Satanás tomou ele. O espírito do maligno, do diabo, entrou na vida dele, e ele desejou matar o irmão. Jacó, que negociou a primogenitura, teve que, senão ia morrer. Adiantou ele ter vendido, ter comprado a primogenitura? Não adiantou nada, porque ele não herdou nada. Ele teve que fugir para a casa do tio Labão, e Deus tratou com Jacó, porque ele ficou 14 anos trabalhando com o tio, para obter uma esposa, trabalhou 7 anos por ela. A hora que foi deitar, irmão, não tinha luz naquela época, só pode, porque não é possível esse Jacó não ter visto que era outra, não era Raquel, ou estava, né, devia estar louquinho da cabeça, ele não viu, e aí, irmão, casou, ele não podia descasar mais, casou com a Lia, e aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Será que isso é prova de amor? Hein, homens? O que vocês têm feito para provar o amor à esposa? Irmão, 14 anos sem tocar nela. Ô mãe, obrigado, Deus abençoe. 14 anos, irmão, não é igual esses namoros de hoje não. Não era igual esses relacionamentos de hoje. Trabalhou 14 anos, trabalhou 7, casou com a outra,
né? Aí ele foi inteligente, ele falou, não, me deixa casar logo com a Raquel, mas eu trabalho mais 7 anos por ela para comprar o dote dela, porque antigamente se comprava o dote da mulher. O homem economizava para chegar diante do pai, e ele oferecia algo bom em relação à mulher. Dependendo do jeito, Cristiano, que o homem chegava diante do pai para pedir a mulher em casamento, dependendo do dote, ou ele mandava um recado que ele não valorizava a mulher, ou ele mandava um recado que ele valorizava. Vocês acham que o Jacó valorizou a mulher ou não? 14 anos trabalhando é tempo, né? Imagina você trabalhando 14 anos. Meu Deus, Deus foi bom comigo. Obrigado, Senhor. Deus foi maravilhoso comigo. Tem uns aqui que Deus foi melhor ainda, né? Glória a Deus. Mas enfim, Jacó teve uma atitude no coração e ele volta depois se reconciliar com o irmão. Mas o que nós lemos aqui, quando Deus levanta o profeta Obadias, a geração de Esaú, que é Edom, permaneceu com o ódio e o desprezo no seu coração em relação ao seu irmão. E algo que eu quero trazer para nós essa noite, que o livro revela para nós, é que o amor fraternal, que é o amor entre irmãos, é isso que o livro vai trazer para nós, porque o livro trata justamente de 2 irmãos, Israel e Edom, e o livro vai nos despertar a importância de permanecermos no amor fraternal. Esse amor fraternal do grego filia, ou filéu, que significa amor entre irmãos. A importância de vivermos esse amor entre irmãos. É muito interessante, porque quando nós lemos aqui no versículo 12, presta atenção no versículo 12. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da tua angústia. Olha que interessante, Jacó já havia pedido perdão a Esaú. Quando Jacó volta da casa de Labão, com muita riqueza, que ele vai enviando oferta, Jacó, irmão, só para você ter noção, Deus o enriqueceu de maneira extraordinária. Sabe o que ele fez? Ele pegou toda a sua riqueza e deu para Esaú, em sinal que ele estava se arrependendo e pediu perdão. Ele pediu perdão e deixou, aliás, Esaú tinha ficado com toda a riqueza de Isaac, que a Bíblia diz que Isaac era muito mais do que riquíssimo. Olha aqui para você ver que interessante. E como Jacó fugiu, quem ficou com a bênção do pai, com a riqueza do pai? Esaú. Esaú ficou com a bênção do pai. Então ele já era muito rico. E quando Jacó volta, ele pede perdão, ele se humilha perante o irmão, ele entrega tudo que ele tem para o irmão, ele faz o irmão maior do que ele, porque ele se prostra diante do irmão e pede perdão. Só que, qual deveria ser a atitude de Edom para com Israel? A mesma, porque nós não podemos negar o perdão para quem nos pede perdão. Nós não podemos perdoar, não deixar de perdoar e nem negar o perdão. Mas quando você olha para Obadias, você percebe que muito tempo depois, quando os babilônios entraram em Israel para tomar tudo que Israel tinha, Edom, ao invés de ajudar o irmão, não, Edom se alegrou com a ruína do irmão. Aliás, quando o povo de Jerusalém saíram fugidos
dos babilônios para não morrer, os edomitas terminaram de exterminar os de Israel que tinham fugido, terminaram de despojá-los, se alegraram com a sua ruína. Vamos ler novamente, ó. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua... Eu vou trazer para os nossos dias, irmão. Quantas vezes nós vemos que o nosso irmão está passando por luta, por dificuldade, ou está sofrendo a consequência de algum erro, ao invés de nos compadecermos, nós nos alegramos. Nos alegramos muitas vezes com a ruína dos nossos irmãos. Nos alegramos quando eles estão passando por dificuldade. E ficamos tristes, entre aspas, invejosos, quando prosperam. É assim ou não é? Já passou esse sentimento pelo seu coração? Você vê o irmão na prova, na luta, está perdendo tudo. Olha o nosso coração, mas também tinha que perder tudo mesmo. Olha como que ele é arrogante, olha como que ele é soberbo. Nós não nos compadecemos. O amor fraternal, o amor com que Deus está falando que Edom devia ter para com Israel, é o amor que mesmo a pessoa errando, você ainda ama e se compadece dela. É o amor que está pronto para perdoar em qualquer circunstância. É o amor, esse texto é muito para os dias de hoje. É muito atual esse texto. Porque muitas vezes nós vivemos assim. E nós temos prazer ainda em difamar os nossos irmãos. Prazer em contar a ruína do irmão para o próximo. Você viu o que aconteceu com ele? Não, eu não estou falando mal, só quero comentar, para a gente orar. Ah, irmão, eu não sei, você acha que você engana Deus, né? Pode enganar o teu próximo, mas Deus sonda o teu coração. Não é para, eu vou te contar, mas é para nós orar. Esteja orando. Que, irmão? Você está doidinho para difamar. Você está doidinho para contar, ele caiu, ele pecou e agora Deus está entrando com juízo. Ó o que está acontecendo, está perdendo tudo. Você está doidinho para falar. Nós agimos assim. Agora, detalhe. Olha o que diz no versículo 15. O dia do Senhor está perto. Vira para o teu irmão e fala assim: o dia do Senhor está perto. Fala comigo assim: ai, 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 ai. É ai mesmo. Como tu fizeste assim, se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua. Depois não sabe por que todo mundo fala mal de você. Depois não sabe que todo mundo se alegra com a tua ruína. Você faz o mesmo. Nós fazemos o mesmo. Tudo que, olha o que a Bíblia diz: de Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. A mesma medida que usamos para medir. Olha a oração do Pai Nosso. Jesus, ele deu uma dica ali. É que a gente demora, né? Pegar no tranco. Demora a entender. Mas olha o que Jesus falou: perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado. Jesus está dizendo para você assim: você só pede perdão para o Pai se você já liberou perdão para o seu irmão, porque senão, não peça, porque não vai valer nada. Porque da mesma medida que você tem de misericórdia, compaixão, ou de justiça, de juízo, de ira sobre o teu irmão, virá sobre ti, porque Deus é justo. Irmão, esse dia do Senhor está perto, é o dia do tribunal de Cristo, é o dia que
toda a igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Levanta a mão aqui. Amém. Então, eu e você estaremos nesse dia, aonde, 2 Coríntios 5,10, que Ele vai reunir todos os seus, todos os que professam o nome do Senhor Jesus, todos aqueles que dizem que creem, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, todos esses serão ajuntados num dia, e a Bíblia diz que será um tribunal. Irmão, se Deus não vai exercer juízo, para que um tribunal? Por isso que eu falei para você dizer, ai, 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 porque nesse dia, compareceremos para prestar conta, de tudo que fizemos, de como tratamos os nossos irmãos, de como obedecemos a palavra, de como servimos a Deus, de como andamos nos seus propósitos, nós compareceremos nesse dia, esse dia virá, irmão, creia, e detalhe, irmão, detalhe, não vai adiantar advogado de defesa não, apesar que nós temos um advogado de defesa, mas nesse dia o tribunal vai ser dele mesmo, de Cristo, tudo que nós fizemos, todo pecado que não nos arrependemos, toda maneira como tratamos os nossos irmãos, principalmente como tratamos os nossos irmãos, pesará naquele dia, e sofreremos as consequências, às vezes nós sofremos as consequências já hoje, porque tudo que nós plantamos aqui, vamos colher aqui ainda, mas ainda, irmão, virá o tribunal de Cristo, não deixe o teu assunto chegar até lá, porque esse dia virá, amém? A única forma de entendermos esse amor e crescermos nesse amor, é buscar a vida de Deus, e permitir que ela seja acrescentada em nós. Eu sei que é difícil viver esse amor, não é fácil, a Bíblia diz que não é fácil, mas o Senhor nosso Deus nos deu um caminho, nos ensinou um caminho, que nós devemos percorrer, para que possamos expressar e viver esse amor. Eu gosto muito, em Apocalipse 3,7, vamos lá para Apocalipse, vai, o último livro da Bíblia, Apocalipse 3,7, acharam? Vamos ler o versículo 7 e depois o versículo 10, o versículo 8 e o versículo 10, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, ou com perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha que interessante, como que é o nome da igreja? Filadélfia. O que quer dizer Filadélfia? Amor fraternal, amor entre irmãos. Percebe que todas as outras cartas, o Senhor Deus exorta a igreja em algo errado que a igreja estava praticando, mas na igreja de Filadélfia, ele só louva. Por que ele louva somente a igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Filadélfia entendeu o propósito de ser igreja, de viver em amor, de andar em amor, de praticar o amor fraternal, de viver esse amor no dia a dia, de maneira sincera, honesta e verdadeira. E Deus vem, conheço as tuas obras, e detalhe, olha a bênção, pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar.
e no dia da tentação te guardarei. Olha que maravilhoso, irmãos. Eu não sei se você conhece a definição de amor, mas a igreja de Corinto, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, vai nos revelar o que é o amor. Como é esse amor? Não é esse amor, né, sensual que hoje o mundo tem pregado. Não é esse amor que diz buscando o próprio interesse. Não é esse amor. Corre lá para Coríntios, 1 Coríntios, para eu te mostrar a definição de amor. Versículo 4. Olha o versículo 31 do capítulo 12. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quer um caminho mais excelente do que ter os dons do Espírito, ser usado por Deus? É viver o amor. É viver esse amor todos os dias. O amor é a base. Foi por amor que Cristo desceu da sua glória. Foi por amor que Ele foi para uma cruz. Foi por amor que Ele fundou a sua igreja. Foi por amor que eu e você estamos aqui hoje. E é por amor que Ele nos guarda e derrama sobre nós da sua graça todos os dias. O amor é a base, é o fundamento. E o amor é uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é o amor, a sua vida é amor. Olha o que diz o versículo 4. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmão, tudo suporta. O amor nunca falha. Se você colocar o amor como base da sua vida, nunca falha. Essa é a definição do amor. Essa é a definição. É isso que nós devemos viver. Quando o profeta Obadias, e não só Obadias, irmãos, Jeremias, o profeta Jeremias e o profeta, se eu não me engano, Ezequiel, também vai falar contra Edom. Depois você procura lá. Ezequiel, Jeremias, eles vão profetizar contra Edom. Vão profetizar contra a atitude de Edom. Quando Deus expõe a condição do coração de Edom, quando Deus expõe a verdadeira motivação do coração de Edom, o que faltava ali? O amor. Porque havia ódio, havia raiva. Edom se achava melhor que Israel. Edom era soberbo. A soberba tinha entrado no seu coração. Uma pessoa que se acha melhor do que o outro, irmão, não está vivendo em amor. Desculpe, mas aquele fariseu hipócrita, que estava orando, e o publicano se humilhando, e aquele fariseu olhava: obrigado, Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, porque eu não sei o quê, porque eu sou justo. E a Bíblia diz que ele não mentiu, verdade, ele cumpria tudo mesmo. Mas quando ele vira: obrigado porque eu não sou como esse publicano, o que faltou ali? O amor. Porque o amor, como nós lemos, ele não busca o seu próprio interesse. O amor, ele busca o interesse do seu próximo. Qual deveria ser o verdadeiro sentimento daquele fariseu, como servo de Deus? Olhar para o publicano, que estava se humilhando ali, reconhecendo os seus erros, os seus pecados, a sua miséria,
e interceder por ele, e clamar e perguntar se ele estava precisando de ajuda. Se colocar no lugar dele e falar: Senhor, em nome de Jesus, perdoa, levanta, restaura, cura este homem, tira esse homem da miséria. Mas qual que foi? A mesma atitude de Edom, e a mesma atitude que muitas vezes eu e você temos para com os nossos irmãos. Nos sentimos melhores, elevamos, a soberba toma o nosso coração, de maneira inconsciente, irmão. Você pode até falar que não é assim, não, eu não sou assim, mas nós agimos nas atitudes de maneira inconsciente, no seu coração, a sua motivação, você está lá por dentro falando: obrigado, Deus, porque eu não sou assim. Não, eu não faço isso. Não, eu não sou como aquele. Alguém vem te exortar, você fala assim: mas por que você não vai falar com aqueles outros lá, você vem falar só comigo? Você já ouviu alguém fazendo isso? Se coloca melhor do que os outros, porque ele se acha no direito de fazer o que ele está fazendo, porque ele se acha melhor que os outros são piores do que ele, e você deve falar com os outros e não com ele. Não deve ser essa atitude para com Deus, para com os nossos irmãos. A unidade é a expressão desse amor, e o amor é a expressão da vida de Deus. Paulo descreve o amor como o caminho mais excelente, justamente em uma igreja que havia contendas, divisões, dissensões e ciúmes. Não havia, olha que interessante, se você ler Coríntios, você vai perceber que havia divisão na igreja. Uns achavam que era de Paulo, outros já era de apóstolo, havia contenda, havia ciúme, e justamente nessa igreja, Paulo vai ministrar o que é o amor. Por quê? Porque eram crianças, sem entendimento. Quando nós não entendemos, quando nós não temos entendimento que o amor é a base, quando nós não vivemos esse amor, nós somos como crianças. E se somos crianças, irmãos, a vida de Deus não é expressada através de nós. Não tem como crianças no entendimento, na compreensão, vivermos a vida de Deus, expressarmos a vida de Deus. Talvez você não sabe por que a sua vida está dando voltas. Momento você está bem, daqui a pouco está mal. Vai, anda 2 passos, retrocede 10. Você não sabe, de repente é por isso. Criança, está se portando como uma criança no entendimento. Toda divisão, todo ciúme, toda contenda, toda a comparação que fazemos entre nós, é sinal de falta de entendimento. Criança que gosta de ficar se comparando com o amiguinho, é ou não é? O meu brinquedo é o melhor, a minha mãe é melhor, o meu pai é o melhor, é ou não é? Criança. Isso é muito sério, porque Paulo foi tratar com uma igreja. A unidade, e eu tenho visto isso, eu louvo a Deus, porque nós estamos vivendo, começando a viver, eu sei que precisamos crescer muito mais, mas a comunidade está começando a viver um caminho mais excelente. Eu tenho percebido no nosso meio uma unidade sincera, não forçada. Sabe, aquela unidade que é forçada? Então, vamos estar junto por causa da unidade, mas não quer estar junto. É para fingir a unidade. Não, eu tenho percebido no nosso meio, que quando nos reunimos como igreja, nas células, alguma confraternização, quando fazemos alguma coisa, eu tenho percebido a unidade. Por quê? Porque queremos estar entre irmãos. Esse mês passado, nós tivemos batismo quase todos os finais de semana, foi ou não foi? Todos os finais de semana? Glória a Deus, que seja assim, até Jesus voltar, amém?
Aliás, se tiver alguém aqui que sentir no coração que quiser te batizar, irmão, né, pode vir que nós vamos batizar você. Em nome de Jesus. Dia 31 nós vamos ter um batismo aqui, ó. Você está convidado. E o que eu percebi? Mesmo que, gente, a gente está junto o tempo todo. É ou não é? Agora que nós vamos dar uma paradinha, mas tem células que não vão parar, vão continuar. Tem irmão que já está sentindo falta de não se encontrar. Mas eu percebo o seguinte, o desejo de estarmos juntos entre irmãos. Não precisa ficar chamando para o batismo, ó, vem para o batismo. Todos os batismos tinha bastante gente. E no começo não era assim, irmão. No começo tinha que avisar, ó, nós vamos marcar, vamos fazer o batismo, porque vinha 2, 3. Eu mesmo deixei de vir em alguns batismos. E hoje não, eu tenho percebido essa unidade. E nós temos crescido na graça. Deus tem nos abençoado, porque estamos aprendendo a viver esse amor. Estamos aprendendo a expressar a unidade, a viver a unidade de Deus. Que isso possa crescer cada vez mais na sua vida, na sua célula e na nossa igreja. Amém? Porque nós devemos andar nesse amor. Para encerrar, eu falei aqui que para que possamos andar no amor fraternal, é preciso saber perdoar. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu quero encerrar com isso, porque isso é algo muito sério para o meu e para o teu coração. Amar é perdoar. Não existe amor sem perdão. Não tem como você falar, eu amo, mas eu quero ele longe. Por quê? Porque geralmente quem nos fere e quem nos ofende está próximo de nós. A pessoa comunga com você. Porque não tem como uma pessoa te ferir, te ofender, estando longe de ti, não se relacionando com você, tem? Então não tem como você dizer que ama, mas não perdoa. E não tem como você perdoar e dizer para a pessoa, quero você longe, não quero você mais perto. Porque o perdoar é devolver à pessoa o mesmo lugar que ela tinha antes de te ofender, antes de ter feito alguma coisa com você. Porque eu não sei se você sabe, é isso que Cristo faz conosco todos os dias. Porque se Cristo não fizesse conosco isso todos os dias, irmão, nós estaríamos milhares de anos-luz longe dele. Mas Cristo nos perdoa e nos devolve o mesmo lugar. Podemos nos assentar à mesa com Ele e ceiar, podemos buscá-lo e relacionar com Ele, podemos falar diretamente com Ele que Ele vai nos ouvir, podemos pedir as bênçãos que Ele vai nos dar, porque Ele devolve o mesmo lugar. Amar é perdoar. Perdoar, liberar perdão. Perdão sincero e honesto. E se você não perdoa, Deus não te perdoa. E o amor fraternal, é porque a gente pensa assim, né? Ai, que lindo viver esse amor. Que maravilhoso. Amo viver comunhão, partir do pão, todos os dias, de casa em casa. Você achava que não havia atrito entre eles, irmão? Hã? Claro que havia. Sabe o que acontecia em Coríntios? Se reuniam para a ceia. Os ricos traziam os pães, os banquetes e tudo. Então os ricos ficavam em volta da mesa e os pobres ficavam fora. Muitos deles não tinham que trazer, mas vinham para a ceia. Os ricos comiam tudo e não deixavam nada para os pobres. Era isso que acontecia, e achavam que estavam certos ainda. Não, eu que trouxe, não trouxeram nada. Olha, pensa num povo forgado, veio para a festa, não trouxe nada, não trouxe nem um refrigerante. Irmão, Paulo adverte, quando vos reunis, não é para bem, é para o mal, porque a ceia é a expressão máxima de comunhão,
de Cristo com a sua igreja, amém? Como que você vai comer e deixar teu irmão sem comer? Sem contar que somos um corpo. Então, havia isso na igreja de Corinto. Amor fraternal, irmão, é bonito de falar, mas é difícil de se viver. Por quê? Porque você vai ter que, e eu falo para você, decore 1 Coríntios 13. Decore esse texto que nós lemos. O amor é sofredor, ele é benigno. O amor não busca o próprio interesse. Sabe aquelas pessoas que se relacionam com você só pelo que você pode dar? Você parou de trazer benefício para ela, não serve mais. Ela vai na sua célula até você ajudar ela, para de ajudar. É verdade, irmão. Não é esse amor. Essa pessoa, ela precisa ser incluída nesse amor. Aliás, para que nós possamos andar nesse amor, o amor de Deus precisa ser revelado a nós. Porque a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz em 1 João. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, porque a prova do nosso amor a Deus é amando o nosso irmão. Quem ama a Deus sobre todas as coisas? Comece a amar o seu irmão mais do que a você mesmo. Porque se você diz que ama a Deus sobre todas as coisas, você está se incluindo, que você ama a Deus mais que a sua própria vida, amém? Amém? Então, se você ama a Deus e não ama seu irmão, como podemos amar a Deus a quem não vimos, se não amamos o nosso irmão que temos todos os dias? Não tem como. Irmão, essa palavra entrou primeiro no meu ouvido, porque o ouvido mais perto da boca do pregador é o dele mesmo. Essa palavra entrou no meu ouvido, entrou no meu coração. Essa palavra é para mim, porque eu quero crescer em Deus. Eu quero obter a bênção dos primogênitos. Eu quero manifestar esse Deus ao mundo, esse Deus que salva, liberta, cura e restaura. Olha o que Jesus diz: Pai, eu oro para que sejam, diga comigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como seremos se não andamos em amor? Porque a unidade é a expressão do amor. E o amor é a expressão de unidade. Jesus orou para que não houvesse divisão no nosso meio, para que não houvesse espírito de contenda, para que não houvesse ciúmes, para que não houvesse inveja, para que não houvesse maledicência no nosso meio. Jesus orou por nós, para que nós fôssemos uma só mente, um só coração, um só propósito, para que andássemos em amor, expressássemos a unidade, para testemunharmos a Cristo para este mundo perdido que precisa de Jesus. Você acha que o mundo precisa de Jesus? Quem acha que o mundo precisa de Jesus? Então me ajuda a pregar e diz para essa pessoa do seu lado, fala: nós precisamos andar cada vez mais em amor. Aproveita para praticar essa palavra. Vamos fazer isso? Vamos colocar de pé? Esaú, irmãos, além de não dar valor àquilo que Deus tinha para ele, a bênção dos pais, porque Esaú desprezou. Você sabe que
Muitas vezes nós desprezamos a vontade de Deus, o propósito de Deus, por qualquer prato de lentilha. Posição, dinheiro, sucesso, uma pessoa. Sabe o que eu vejo muito na igreja? Pode vir, tocar algo. A pessoa vem para a igreja, e aí, eu vou falar de mim, irmão, eu vou falar de mim. Eu fui para a igreja, tive uma experiência com Deus, no encontro com Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu não culpo essas pessoas, porque eu acreditava assim também, que para eu poder ficar na igreja, eu precisava arrumar alguém. Jovem, né? Gostava do mundão, da festa, gostava de balada, né? Trocava, final de semana, irmão, eu dormia de dia e saía à noite, noite inteira. Bebia, festava, então eu tive uma experiência com Deus, e aí fui para a igreja, vamos arrumar uma namorada para ele ficar na igreja. E aí eu percebi, o primeiro amor é muito forte quando você se converte. Nós devemos viver esse melhor amor todos os dias, mas é muito forte a paixão que nós temos quando nos convertemos. Mas eu percebi que eu estava trocando a presença de Deus, a bênção de Deus, a vontade de Deus, por outra coisa. A pessoa vem para a igreja, Deus começa a falar com ela, Deus começa a mudar a vida dela, Deus começa a dar destino, mas ela acha que ela não pode ficar sozinha. Eu achava que eu não podia ficar sozinho, porque senão eu ia voltar para o mundo. Aí o que acontece? Coloca outra pessoa na sua vida, e essa pessoa o que faz? Te tira dos caminhos. Se firme em Deus primeiro, porque quando age assim, você está trocando a bênção de Deus, o que Deus tem para a sua vida, por um prato de lentilha, por outras coisas. Não faça assim, não age assim. Esaú desprezou a bênção, Jacó deu valor à bênção. Jacó sabia o que era aquilo. Apesar de ter enganado, Deus tratou com ele depois. Mas a Bíblia diz assim: amei Jacó e odiei a Esaú. Porque Esaú desprezou o seu direito. Depois você lê em casa, Hebreus 12, 26. Esaú desprezou. Depois de ter desprezado o que Deus tinha para eles, o propósito de Deus, ele se desviou dos caminhos do Senhor, não quis andar com Deus, e ainda perseguiu o irmão, maltratou o irmão, difamou o irmão, despojou o irmão, não tratou o irmão com amor. Sabe o que Deus fez? Exterminou a descendência de Edom. O último edomita na terra foi Herodes, e Deus deu um jeito de matá-lo, e exterminou com a descendência. Se nós andarmos no caminho de Esaú, irmão, Deus pode às vezes exterminar a nossa descendência. Que não seja assim, que venhamos andar no propósito, nos caminhos de Jacó. E nós somos, põe isso no teu coração, a igreja dos primogênitos. Ele é o nosso primogênito, amém? E nós estamos sendo conformados à imagem do primogênito. Por isso também somos a igreja dos primogênitos, e podemos herdar a bênção do primogênito. Glória a Deus. Então vira para a pessoa do seu lado e vamos praticar essa palavra. E diga para ela: o que eu posso fazer por você hoje? A Bíblia diz que melhor dar do que receber. Quer ser amado? Quer ser acolhido? Quer andar em amor? Dê amor. Dê amor. Quer ser feliz? Quer ser próspero em todos os seus caminhos? Seja generoso. Faça o outro feliz. Então vira para a pessoa e fala: o que eu posso te fazer
para te deixar mais feliz. Olha, deixa eu falar alguma coisa, algo para os homens aqui. Eu vou encerrar. Eu preciso falar isso. Sabe o que a tua esposa quer? Ela não quer o dinheiro, o sapato, não só isso. Abre aspas. É porque o homem tem nessa cabeça de que se ele der algo que a esposa quer, um sapato, uma bolsa, umas férias e tal, não, ela quer te ouvir, ela quer sentar com você e olhar no teu olho, com a televisão desligada, só passar tempo com você. Irmão, quando eu faço isso, eu vejo a expressão de alegria no rosto da Nath. Preciso fazer mais vezes, sou falho. O homem é impressionante, irmão. O homem não consegue, né, ficar um tempo com a pessoa que está do lado dele, que dorme com ele, que está junto ali, e dar atenção exclusiva. Desligar do mundo, desligar o Face, desligar o WhatsApp, né? Parar de ver vídeo no YouTube, deixar de lado e falar, vou me dedicar a você agora. O homem tem esse problema. Mas quando fazemos isso, eu vejo muito alegria, e eu vejo o quanto ela tenta me retribuir depois. Faça isso, irmão. Ande nesse amor.